Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! Que alegria poder encontrar você aqui novamente nesse domingo tão especial. Na verdade, essa semana está sendo uma semana muito especial, uma semana festiva para a Igreja Batista Boas Novas. Estamos celebrando, comemorando 64 anos de existência. Louvamos a Deus por todas as pessoas que passaram por essa igreja, que investigaram a palavra de Deus, aquelas pessoas que ensinaram a Bíblia, a palavra de Deus, para tantas vidas aí que foram transformadas, não é mesmo? E nós continuamos aqui firmes, fazendo essa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E aqui na nossa escolinha bíblica, o que não falta é investigação da palavra de Deus. E nós estamos investigando, né, como vocês bem sabem, essa série que se chama O Livro Super Legal. Estamos descobrindo fatos importantes, estamos descobrindo curiosidades de como a Bíblia foi feita, de como ela chegou às nossas mãos até os dias de hoje. Pessoas muito importantes, pessoas especiais, separadas por Deus, que escreveram a palavra de Deus e fizeram com que ela chegasse nesse formato aqui que nós temos hoje e podemos aqui ler, detetive. A hora que você quiser, você pode ler a palavra de Deus. E a igreja, já que estamos falando e celebrando a vida da igreja, a igreja tem um papel muito importante para ensinar a palavra. Muitas pessoas leem a Bíblia e não conseguem entender o que diz. E como é importante, né? Aqui é a nossa escolinha bíblica que vem ajudar a você, junior, você que é crente em Jesus, você que é um curioso da palavra de Deus, a entender as Escrituras. Viva, né? Viva a igreja! Viva a obra do Senhor, que ela continue firme nesse propósito. Amém, detetive? Amém! Muito bem, então antes de entrar na investigação de hoje, nós vamos falar uma nova senha. Nós vamos começar a memorizar uma nova senha que está lá no Salmo 119, versículo 97. E eu trouxe aqui a Ruth, que sabe tudo dos versículos e de memorização, para nos ajudar nisso, né, Ruth? Vamos lá? Vamos falar junto esse salmo? 1, 2, 3 e... Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, 97. Muito bem, vamos aí memorizar durante a semana, pegar esse versículo para que no próximo domingo você já esteja com o versículo aí, na ponta da língua, hein, detetive? E vamos agora louvar ao Senhor com uma canção que fala justamente sobre isso, para te lembrar a ler a Bíblia todos os dias e fazer a oração, se você quiser crescer na fé. Vamos louvar ao Senhor com essa canção? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia e não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, faça
oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Amém, glória a Deus. Isso aí, leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer, se você quiser conhecer a Deus, detetive. E agora nós vamos entrar na investigação de hoje, que fala sobre as divisões da Bíblia. Domingo passado a gente descobriu que a Bíblia é uma verdadeira biblioteca. E na investigação de hoje nós vamos investigar a primeira prateleira. Vocês se lembram como se chama o nome da primeira prateleira de livros dessa biblioteca chamada Bíblia? Ela se chama Pentateuco, ou Livros da Lei. Você sabe o que isso quer dizer? Então, prepare aí a sua revista Detetive Júnior para anotar as pistas do mistério de hoje. E prepare também aqui, a sua Bíblia, que é o seu mapa de investigações. É ela que vai te ajudar a compreender e a descobrir o mistério de hoje. Vamos lá? Partiu investigação? Muito bem, detetives. Vamos continuar investigando algumas curiosidades desse livro Panorama Bíblico Ilustrado da Turma Viva. Domingo passado já descobrimos alguns fatos interessantes sobre a Bíblia e hoje nós vamos entrar nas divisões de cada parte. Vamos começar pela primeira divisão do Antigo Testamento, que se chama Pentateuco. O Pentateuco é um conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vejam só, a história que ele conta é uma só. Essa divisão que conhecemos hoje aconteceu porque originalmente foram escritos em rolos de papiro. E como é uma história muito grande, seria impossível caber em um rolo só. Assim, foi preciso registrar os fatos em partes. Então, vamos conhecer aqui uma curiosidade sobre os nomes desses livros. Olha só, o livro de Gênesis, o nome significa origem. Êxodo significa saída. Levítico significa relativo aos levitas. Números significa conta ou censo. E o livro de Deuteronômio significa segunda lei. Vamos conhecer um pouco sobre o que cada um desses livros nos ensina, começando pelo livro de Gênesis, que, como nós vimos, significa começo, princípio e origem. Então, Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco. E olha só, que interessante que nós vamos ver agora aqui. O que tem nesse livro? Esse livro, ele nos ensina como tudo começou, a criação do mundo e dos seres humanos. Ele narra os acontecimentos da vida dos patriarcas. Quem foram os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. E fala sobre o começo da nação de Israel e o povo, que é o povo escolhido por Deus. E Gênesis termina com a emocionante história da vida de José, que foi um dos filhos de Jacó. Muito legal saber sobre o livro de Gênesis. Vamos agora conhecer o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, assim como todos esses primeiros 5 livros, foram escritos por Moisés. O livro de Êxodo tem 40 capítulos. E a palavra Êxodo, como já vimos, significa saída. Vamos ver o que tem nesse livro.
Esse livro conta um dos importantes acontecimentos da história do povo de Israel, que é a saída deles do Egito, onde foram escravos por mais de 400 anos. Puxa! Ele nos mostra também como Deus fez para libertar o seu povo e como protegeu na travessia do deserto, em direção à terra prometida. Como nós já sabemos, né? Moisés foi o homem escolhido por Deus para tirar o seu povo do Egito. Muito legal conhecer o livro de Êxodo. Vamos agora para o livro de Levítico, que é o livro das leis. Esse livro, tem 27 capítulos. Mas o que fala esse livro de Levítico? Vamos ver? Na arca estavam guardadas 2 tábuas da lei. Já sabemos, a vara de Arão e um vaso do maná. Esses 3 elementos simbolizavam a aliança de Deus com o povo de Israel. Além disso, a arca representava a presença de Deus. E o livro de Levítico nos ensina que o nosso Deus é santo. E por esse motivo, todos nós que fomos escolhidos por Ele, precisamos também ser santos. Isso é, precisamos ser completamente fiéis a Deus. Muito legal. Agora sobre o livro de Números. O livro de Números, ele narra 2 momentos em que o povo de Israel precisou ser contado, detetive, enquanto estava na travessia do deserto, bem próximo do Monte Sinai. Esse livro tem, 36 capítulos. O que fala? Quando o povo de Israel saiu do Egito, muitas vezes ficou desanimado e com medo das dificuldades que apareciam pela frente. Ele era muito impaciente, o povo realmente era impaciente, reclamava, desobedecia bastante a Deus. Mas ainda assim, Deus se manteve fiel e foi cuidadoso com cada um deles. Legal saber sobre o livro de Números. Vamos agora ao livro de Deuteronômio, que é o último livro dessa primeira parte. Então já sabemos que, Deuteronômio, significado é repetição da lei. Isso porque Deus precisou recapitular toda a lei, pois já era uma nova geração que estava perto de entrar na terra prometida, Canaã. Depois de ter caminhado por 40 anos no deserto e antes de tomar posse da terra de Canaã, foi preciso que Moisés relembrasse ao povo sobre as leis e tudo que a primeira geração havia passado durante a travessia do deserto e como Deus mantivera a sua fidelidade, cuidando de cada um. Que legal saber que o livro de Deuteronômio conta sobre o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus sabia que o seu povo era um povo esquecido e precisava relembrar dessas orientações. Muito legal, hein, detetives? No próximo domingo, vamos continuar conhecendo, essas divisões. Vamos entrar na parte dos livros históricos. Vamos então, detetives, começar mais uma investigação da série O Livro Super Legal. E para entrar na investigação, vamos falar a nova senha que está lá no Salmo 119, versículo 97. Vamos falar? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, 97. Muito bem, dito a senha, vamos conhecer mais uma curiosidade sobre a Bíblia, que também deve ser mais um motivo de oração, detetives. Hoje vamos falar sobre a Rússia. A Rússia é uma das maiores nações do planeta. Por muitos anos, era proibido evangelizar e fazer culto nesse país. Atualmente, a igreja tem liberdade,
porém, a falta de Bíblias e de materiais para a evangelização. Por isso, detetives, precisamos orar para que as igrejas cristãs possam doar Bíblias e também materiais para a evangelização da Rússia. Não se esqueçam de orar por esse país. Amém? Vamos então para a investigação de hoje, que é a investigação número 5. E o tema dessa investigação é os 5 primeiros livros. Os 5 primeiros livros. Como vocês sabem, detetives, estamos estudando sobre a Bíblia. Será que vocês se lembram do que nós já estudamos até agora? Vamos ver quem tem boa memória. Quantos livros há na Bíblia? Na Bíblia há 66 livros. E em quantas partes a Bíblia é dividida, hein? No Velho Testamento e no Novo Testamento. Então a Bíblia é dividida em 2 partes. Quantos livros, detetives, há no Antigo Testamento? Isso, 39 livros. E no Novo Testamento? Isso, 27 livros. Muito bem. E quantos escritores escreveram a Bíblia? Vocês se lembram? Por volta de 40 pessoas escreveram a Bíblia. Já sabemos quais são as divisões do Antigo Testamento. E a partir de hoje, nós vamos estudá-las uma a uma, para que vocês, detetives, aprendam mais e mais sobre a Bíblia, que é a Biblioteca Especial. Vamos ver hoje sobre a primeira divisão do Antigo Testamento. Quem se lembra qual é? Isso mesmo, são os livros da lei. Falando em lei, você sabe o que é a lei, detetive? Você sabe para que servem as leis? Por exemplo, para que servem as leis de trânsito, hein, detetive? As leis de trânsito servem para ser respeitadas e obedecidas, para que haja segurança no trânsito e diminua os riscos de acidentes. Entenderam? Existem também as leis do Estado, as leis de um país. E você sabe para que serve? As leis de um país servem para organizar a vida em sociedade. Também devem ser respeitadas e obedecidas. No livro das leis, existem regras, existem os direitos e deveres de uma comunidade. Ou seja, nesse livro estabelece o que cada pessoa pode ou não fazer. Além dessas leis, existem as regras de cada família. Cada família tem a sua lei, que determina a organização, os horários, combinados de cada família, não é mesmo? E essas regras também devem ser obedecidas e respeitadas. Muito bem! Agora vamos falar sobre as leis e as regras da escola. Para que servem as regras na escola? As regras na escola também servem para ser respeitadas para uma boa convivência no ambiente escolar. Cada escola tem o seu conjunto de regras relacionado ao comportamento, a horários, a deveres, a uniformes, relacionamentos entre professores e alunos e muitos outros. Muito bem, agora que já entendemos para que servem as leis, pegue o seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje, que é: por que existe a lei de Deus? Por que existe a lei de Deus, detetives? Para responder esse mistério, vamos investigar na Bíblia os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros, detetives, são chamados de livros da lei. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles também são chamados de Pentateuco. Que nome diferente, não é mesmo? Mas o que significa Pentateuco? Calma aí,
não é um bicho de 7 cabeças. Pentateuco significa 5 volumes. E o escritor desses livros foi Moisés. Sabendo disso, vamos agora à primeira pista dessa investigação, que vai falar sobre o livro de Gênesis. Vamos investigar o livro de Gênesis. A palavra Gênesis, detetives, significa começo. Esse livro conta como tudo começou. Vamos ler agora o que diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra. Muito bem, agora quem sabe me dizer alguma das histórias que estão escritas nesse livro, hein? Ah, muito bem! O livro de Gênesis conta a história da criação, conta também a história da primeira família, fala da história de Noé e muitas outras. O livro de Gênesis conta também sobre a escolha de um povo especial para ser o povo de Deus. E o livro termina com a morte de José, lá no Egito. Esse livro é mesmo um livro muito emocionante e de muita aventura. Você vai gostar de lê-lo inteirinho, detetive. Que tal ler um capítulo por dia, hein? Muito bem, vamos agora à segunda pista, que vai falar sobre o livro de Êxodo. A palavra Êxodo, detetive, significa saída. Por que será que o segundo livro tem esse nome, hein? Ah, é que depois da morte de José, os israelitas se tornaram escravos lá no Egito. Então, Deus chamou Moisés, que foi o escritor desses livros, para tirar o seu povo de lá. A saída do povo do Egito é uma história linda, não é verdade? Deus mostrou que era poderoso e que cuidava do seu povo, assim como cuida de nós até hoje. Nesse livro há também uma história muito importante. Quando o povo de Deus caminhava pelo deserto, Deus lhe deu a lei, que são os 10 mandamentos, que foram dados não só para aquele povo, mas para nós até hoje também. Por que Deus se preocupou em nos dar a sua lei, detetive? Será que Ele é um Deus mandão e gosta de dizer, faça isso ou não faça aquilo? Não, Deus nos deixou a sua lei para o nosso próprio bem, para nos proteger, para que a gente sempre viva seguro e tranquilo. E Deus cuidadoso, vocês não acham? Muito bem, vamos agora à próxima pista, a pista número 3, que vai falar sobre o livro de Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Nesse livro, Moisés escreveu as orientações que Deus deu sobre diversos assuntos. Por exemplo, Deus disse como o povo deveria adorá-lo, como deveria apresentar ofertas a Ele e muitos outros assuntos. Também no livro de Levítico, Deus ensina como deveriam ser feitos os sacrifícios de animais para que os pecados do povo fossem perdoados. Hoje não precisamos mais desta lei, porque Jesus já morreu para perdoar os nossos pecados. E a morte de Cristo é o sacrifício perfeito, detetive. Muito bem, vamos agora à próxima pista, a pista número 4, que vai falar sobre o livro de Números. Números é o quarto livro da Bíblia. É um nome estranho, vocês não acham? Por que será que ele tem esse nome, hein? Esse livro começa e termina com um recenseamento, isso é, com a contagem do povo de Deus. Era muito número, não é verdade? Mas o que mais podemos ler nesse livro? O livro de Números conta a história do povo de Deus, enquanto viajava pelo deserto em direção à terra que Deus havia prometido lhe dar. Nesse livro há também a história
dos 10 espias que não confiaram em Deus e de Josué e Calebe que confiaram. Por causa dessa falta de fé, o povo teve que andar 40 anos pelo deserto antes de entrar na terra prometida. Interessante, vocês não acham? Agora vamos à próxima pista, a pista número 5, que vai falar sobre o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º e último livro da lei. Esse nome significa repetição da lei. Já lemos que Deus deu os 10 mandamentos ao povo lá no deserto. Porém, depois de muito tempo, a maioria do povo que existia naquela época já havia morrido. Então, Deus fez uma recapitulação, isso é, uma recordação de tudo que tinha acontecido com o povo desde quando era escravo lá no Egito. Deus repetiu os mandamentos. Você pode conferir isso lá em Deuteronômio 5, do versículo 7 ao versículo 21. Reparem bem para ver se eram iguais aos 10 mandamentos lá de Êxodo. Sim, eram os mesmos mandamentos. Deus repetiu tudo para os filhos do povo que tinham recebido a lei de Moisés em Êxodo. Ele fez isso porque essa nova geração deveria saber tudo o que era necessário para lhe obedecer. Então, detetives, vimos nessas pistas que os 5 primeiros livros da Bíblia são muito importantes para nós, porque nos ensinam sobre a lei de Deus. E essa lei existe para nos proteger, para ficarmos mais seguros e tranquilos. Talvez você pergunte, como assim, tia Lúcia? Como uma lei pode me proteger? Eu vou lhe explicar, detetive. Por que a lei de trânsito diz que é obrigatório o uso do cinto de segurança? Porque se houver um acidente, o cinto vai proteger, não é verdade? Porque lá na minha casa existe uma lei, uma regra, que diz que eu não posso ficar sozinho de noite andando pelas ruas. Porque isso seria muito perigoso. Então, minha mãe e meu pai, querendo me proteger, dão essas regras. Como ele nos ama muito e quer nos ver sempre bem, fez leis que devemos obedecer. Seja esperto, detetive. Obedeça a lei de Deus e você será mais feliz, com certeza. Muito bem, sabendo disso tudo e do mistério de hoje que diz: por que existe a lei de Deus? E aí, já sabe a resposta, detetive? Então a nossa eureka é... Tchan, 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 tchan. A lei de Deus existe para nos proteger e para nos fazer felizes. Então, vamos obedecer às leis de Deus, detetives, e com certeza seremos muito mais felizes. Amém? E aí, gostaram da investigação de hoje? Muito interessante conhecer a importância desses 5 primeiros livros da Bíblia, detetive. Vocês não acharam? Vamos falar juntos os nomes? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros são chamados de livros da lei ou Pentateuco. Pentateuco, o nome já diz, penta. Lembra do Penta, do Brasil, que foi pentacampeão? Penta quer dizer 5. Por isso que tem esse nome de Pentateuco. São os livros da lei. E aí, na semana passada, eu falei que a gente ia fazer algo hoje que pudesse nos ajudar a lembrar dessas divisões que nós aprendemos no domingo passado. E eu já fiz aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. No índice da minha Bíblia, eu já pintei o índice, cada divisão de uma cor. Se você não se lembrar ainda do nome dessas divisões ou quais os livros que representam cada divisão, você pode esperar. Mas hoje você pode já pintar aí do Gênesis ao Deuteronômio, escolhe uma cor, pinta.
E aí eu escrevi aqui, ó, Pentateuco, para me lembrar que esses livros são os livros do grupo do Pentateuco, os livros da lei, da prateleira dos livros da lei. Nós vimos hoje como é importante, né? A importância dessa lei que Deus deixou para o seu povo, para as nossas vidas até os dias de hoje. As leis de Deus, elas vêm para nos guardar, para nos proteger do mal, para nos ajudar a saber o que é certo, o que é errado, para nos ajudar a viver em comunidade, em harmonia. E como é importante as leis, né? Obedecer às leis. Não só as leis da Bíblia, mas também as leis do nosso país, as leis de trânsito, as regras da sua casa, as regras da sua escola, né? As leis, elas servem para isso, para ser obedecidas, detetives. E agora nós vamos falar com Deus. Vamos agradecer ao Senhor por Ele ter deixado aqui na sua palavra, nesses 5 livros, essas orientações que nos ajudam a viver melhor, nos ajudam a ter uma vida feliz, detetive. Você quer ser feliz? Você quer ter uma vida feliz? Então, ó, o segredo é obedecer essas regras. Vamos falar com Deus agora? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por tudo que nós aprendemos hoje nessa investigação. Obrigada, Senhor, pelos livros da lei, pelas orientações que o Senhor deixou para o seu povo no passado e como são preciosas para nós nesse tempo, entender a importância de obedecer as suas orientações, obedecer os seus mandamentos. Ó Senhor, que o Senhor perdoe toda a desobediência dos nossos corações, obediência para com a sua lei, obediência para com os pais, para com as autoridades, professores. Ó Senhor, que o Senhor arranque toda a rebeldia dos corações de cada criança, de cada junior que está participando dessa escolinha bíblica. Que o Senhor derrame sobre cada uma unção de obediência. Que cada um se torne um menino, uma menina obediente, primeiramente ao Senhor, obediente aos seus pais, obediente às autoridades constituídas em casa, na escola, na igreja. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue nos ensinando e falando aos nossos corações, que o que aprendemos hoje não seja apenas algo que fique apenas guardado na cabeça, mas que se torne uma prática de vida, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Muito bem. Antes de saber qual é a atividade de hoje, nós vamos louvar ao Senhor, justamente com uma canção que fala sobre obediência. Você vai declarar que você quer ser um menino, uma menina obediente ao Senhor. E obedecer com alegria, hein? Não é obedecer com má vontade, não. É obedecer com alegria no coração. Porque quando a gente fala de regras, quando fala de leis, muitas pessoas acham que, que coisa chata, né? Que coisa chata, meu pai e minha mãe quer mandar e fica botando as regras. Lá na escola não pode fazer nada. E na Bíblia, então, Deus colocando aqueles mandamentos, aquelas regras para obedecer. Será que Deus é mandão? Não é nada disso. Quando as regras, como nós aprendemos hoje, elas nos ajudam a viver uma vida melhor. E se você for um menino ou uma menina obediente, você vai ser abençoado, detetive. Pense nisso e creia nisso. Vamos louvar o Senhor?
Amém, é isso aí. Com alegria, você deve obedecer ao Senhor, porque você é um menino, uma menina de Jesus, detetive. Agora chegou a hora da nossa atividade. Prepare aí o seu material, o seu papel, o seu lápis, a sua canetinha e preste atenção nas orientações da atividade de hoje, hein? Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha. E nós vamos fazer um registro dos livros do Pentateuco. Você irá desenhar 5 quadrinhos com os 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E em cada quadrinho, você vai desenhar uma história da Bíblia que representa esse livro. Por exemplo, no livro de Gênesis, você pode desenhar sobre a criação, sobre a família de Adão e Eva, a história de Noé, a história de José. Já no livro de Êxodo, você pode desenhar sobre o povo de Israel que foi escravo no Egito e a sua saída pelo Mar Vermelho. Conta também a história dos 10 mandamentos. No livro de Levítico, você pode desenhar sobre os sacrifícios e as orientações que Deus deixou para adorá-lo. No livro de Números, você pode desenhar sobre a caminhada do povo pelo deserto, rumo à terra prometida, como também a história de Josué e Calebe e os espias. E no livro de Deuteronômio, você pode desenhar os 10 mandamentos, pois Deus repetiu tudinho ali. Muito bem, vamos lá, vamos fazer, detetives. Mãos à obra! Muito bem, como nós vimos para a atividade de hoje, você vai pegar uma folha e vai desenhar 5 quadrinhos. Cada quadrinho vai representar um livro do Pentateuco. Você vai colocar o nome de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, um em cada quadrinho. E vai relembrar aí uma história bíblica, um acontecimento, algo que você aprendeu sobre esse livro e colocar e desenhar nesse quadrinho, hein, detetive? Para que você possa memorizar aí essa primeira divisão dessa biblioteca da Bíblia, hein? Vamos lá, vamos fazer. Você que está participando da escolinha online, tire uma foto e mande aqui para o WhatsApp do Ministério da Infância, para que a gente possa publicar no nosso mural virtual. Combinado? Vamos lá, mãos à obra? Agora você que é detetive júnior vai pegar a sua revista, que chegou a hora de corrigir as provas do mistério de hoje. Essas provas você já deve ter feito aí durante a semana. E aí quando chega o domingo é o dia da correção, hein, detetive? Vamos lá, vamos fazer. Muito bem, ficamos por aqui na investigação de hoje. Foi muito especial conhecer sobre esses 5 livros da lei, a nossa primeira prateleira da biblioteca da Bíblia. E no domingo que vem nós vamos conhecer os livros históricos, que é a prateleira de baixo. São muitos livros, então se prepare que domingo que vem, a investigação vai ser grande, detetive. E hoje eu tenho um aviso para te dar. Especialmente hoje, não teremos culto infantil online, porque nós estamos nos preparando para uma nova temporada de cultinhos, que vai falar sobre os lugares da Bíblia. Nós vamos fazer uma viagem, pegar as nossas malas, preparar
e fazer uma viagem pelos lugares da Bíblia, conhecer a importância de cada lugar. Vai ser fantástico, especial. Então já vai preparando aí o seu tempo, as suas emoções para embarcar nessa viagem pela Bíblia, pelos lugares da Bíblia. Porque nós, no domingo passado, terminamos a temporada onde aprendemos sobre as festas bíblicas e foi demais conhecer a importância das festas bíblicas e as festas atuais, não é mesmo? Quem participou foi demais, fizemos até uma festa online, uma festa muito especial, festa dos Pentecostes, festa da colheita, que foi muito especial, mesmo sendo online. Então eu convido você para que no próximo domingo você esteja preparado para embarcar nessa viagem pelos lugares da Bíblia, hein? Um grande beijo, que você tenha uma semana muitíssimo abençoada na presença do Senhor. Tchau!